hoje. Então, de repente... Caiu, não tem problema. Eu não sei se... Não foi aí com você, não, né? Foi aqui mesmo, né? Foi, não sei o que Interessante, menina, porque não está chovendo e de repente apagou tudo. Apagaram as luzes, apagaram tudo aqui. E não está chovendo nada. Uma de energia. Mil desculpas. Mas vamos lá. Então, aí eu estava falando, né, sobre... A neurometria, que você tratou a sua ansiedade com a neurometria. Isso. E aí eu tratei com ela, melhorei bastante. E aí ele me deu alta. E aí eu descobri um universo aí profissional e fiquei encantada e comecei a desenvolver dentro dessa área, né? Mas o que faz mesmo a neurometria? A neurometria, ela é uma técnica não invasiva que nós vamos fazer um check-up cerebral para verificar como que está a fisiologia daquela pessoa. Então, por exemplo, às vezes a gente pega casos de crianças, a gente pega casos de adultos, que eles já vêm numa situação ali crônica, né? Não dorme, aquela que tem um soninho agitado, né? O adulto que tem crises ali de ansiedade, não consegue se concentrar. Então, a gente vai avaliar o que está acontecendo com ela de forma fisiológica. Porque, às vezes, a pessoa ela está tomando uma medicação e não melhora. Ela está fazendo várias coisas e não está melhorando, não está surtindo efeito. Só que quando você vai ver, ela está com o cérebro inflamado, ela está está com uma alimentação incorreta, ela não faz a higiene do sono da forma correta, né? Não pratica atividade física. Então, tudo isso vai contribuir para que ela tenha uma piora naquilo que é predisposto para ela. Né? Então, por exemplo, se a pessoa já tem uma predisposição à ansiedade, então tudo que ela fizer de errado contra ela, né? Que é não comer, não ter uma alimentação correta, não fazer atividade física, né? Não fazer a higiene do sono, não suplementar da forma correta, tudo isso vai fazer com que ela fique inflamada e ela tenha uns índices ruins, né? Ela tenha um desempenho de vida ruim. Uhum. Coincidentemente, nós temos feito assim, algumas lives exatamente falando da importância, né, do cuidado da saúde integral, do corpo como um todo, né? Se o corpo adoece a mente adoece o corpo, mas e todo esse complemento, né, que nós somos aqui, inclusive a parte espiritual, tudo isso requer uma atenção. E às vezes a gente não se dá conta. Aí você diz, mas então, neste caso, toda pessoa de baixa renda que não consegue nutrir direito os seus filhos, né? Toda família que não consegue nutrir direito os seus filhos, vai ter lá pessoas com problema de neurodesenvolvimento. Né? É isso? Não só quem é de baixa renda, né? Uhum. Nós todos. Porque a nossa comida, ela já não é uma comida como antigamente, tão natural, né? Ela é uma alimentação já completamente modificada. Então, por exemplo, o nosso corpo por si só, ele não produz o magnésio como precisa, por exemplo. Uhum. Só que o alimento que deveria ter magnésio, conter magnésio, também ele já foi modificado, então não tem. Então eu vou comer e não vou me alimentar daquilo que meu corpo precisa, né? O que eu preciso fazer para poder fazer com que esse corpo, com que meu cérebro reaja e faça com que ele comece a produzir os hormônios a meu favor, porque a gente começa a estimular o nosso cérebro para ele trabalhar a nosso favor. Se eu coloco, não é que eu sou contra a medicação, entenda, mas quanto menos eu utilizar, melhor eu vou estimular o meu corpo e o meu cérebro a meu favor. Se eu estou colocando uma droga ali, né, um fármaco, se eu estou colocando, eu estou fazendo isso de forma sintética. Então, eu não estou ensinando o meu cérebro em nada, não estou ensinando o meu corpo a produzir nada. Eu estou só colocando um band-aid ali na ferida, né? Mas se eu tirar,
vai voltar tudo de novo. Perfeito. Isso mesmo. Agora, mas como que você faz a neurometria? Você usa algum equipamento ou você faz uma anamnese completa? Então, a gente faz uso de sensores. Então, eu Uhum. vou utilizar um sensor cerebral e um sensor na ponta dos dedos. E aí, a gente vai avaliar o que está acontecendo. Então, eu consigo verificar se o metabolismo daquela pessoa, daquela criança, ele é lento ou não, né? Se essa criança ou esse adulto está muito em estado de alerta, né? O que está acontecendo que ela não dorme? Porque quando você está muito em estado de alerta, o cérebro não para e aí você não consegue atingir o sono restaurador. Um exemplo. Agora mesmo eu estava atendendo uma criança, né? E aí a gente gera frequências para que essa pessoa escute a frequência. A frequência é o remedinho dela, porque ela vai criar ali sinapses para que você possa colocar conhecimento, né? Facilitar a entrada de conhecimento ali para aquela criança. Uhum. E eu fiz com ela a atividade que tinha que fazer e eu vi que ela não entrava em estado de relaxamento. Ela não relaxava. Aí eu usei um outro aparelho que eu tenho, uma outra técnica, e coloquei que são sensores também cerebrais, mas eles só são em 2 pontos. Então, eu utilizei aqui na fonte. E a menina apagou, ela dormiu. Por quê? Porque eu baixei a vibração cerebral dela, né? E a agitação. Então, ela estava muito em beta e eu baixei para alfa. E Uhum. aí, essa menina dormiu, adormeceu. Só que quando eu fazendo o monitoramento e verificando as atividades cerebrais dela, o cérebro dela não descansou nem um minuto. O corpo relaxou, mas o cérebro não. E Uhum. aí, aonde eu vou parar com isso? Eu vou parar lá na alimentação. Ela estava comendo muito açúcar, Uhum. entendeu? Inflamação. Aí, quando eu chamei a mãe, aí a mãe falou assim: ela comeu um doce essa semana, ela tá assim e tal. Eu falei, então, ela tem uma predisposição a ser hiperativa. Se eu dou doce para essa criança, ela não vai parar. O cérebro dela não vai parar. E ela não vai descansar. E aí ela vai para comportamentos mais irritados. Ela vai ficar mais irritada, não vai dormir direito. Se ela não dorme direito, não produz o hormônio do crescimento, não cresce da forma correta. E aí tudo isso afeta o desenvolvimento, afeta a aprendizagem, porque perde o foco e a atenção. E aí você acha que essa criança tem um TDAH? Ela não tem um TDAH, ela só está inflamada. Uhum. É um Isso, engrenagem. isso eu peguei o filho de uma cliente, ela dizia, tem TDAH, não sei o quê. Conversando com ela, não atendia a criança, tá? Conversando com ela, nós chegamos a. Ela dava muito café para a criança. O café também não pode. O café também café, chocolate. O açúcar, tudo bem, que é altamente inflamatório, isso não só para a atividade, mas muitas outras coisas, né, no nosso organismo. É altamente prejudicial. Mas realmente tem tudo a ver com a alimentação. Agora, esse equipamento que você usa é como se fossem eletrodos? Isso, são. Ele é. Eu acho que eu estou Uma até com ele. plaquinha. Ele é uma plaquinha. Deixa eu mostrar ele para você. Acho que não estou com ele aqui, não. Aqui, ó. Aham. Tá vendo aqui? Ó. Então, ele tem Tô. os eletrodos aqui. E aí eu vou colocar, né, na cabeça, assim, ó. Vou colocar, Entendi, encaixar. E aí o entendi. silicone, né? Esse aqui é da cabeça. E depois tem o dos dedos. Então, nos dedos eu coloco aqui na pontinha dos dedos. E aí, através do software, eu vou mapear e vou entender o que está acontecendo naquele momento. Ele vai me trazendo, ele vai monitorando, né, toda a parte de fluxo sanguíneo, a oxigenação sanguínea, como que está a velocidade do sangue, né? Às vezes a pessoa não, ela tem dificuldade de aprendizagem, né, no caso de uma criança, ou o adulto, por exemplo, também não consegue se concentrar,
E quando você vai ver, ele não está respirando da forma correta. Eu costumo dizer que nós não sabemos comer, dormir e respirar. E são 3 coisas que Deus deu para a gente, assim, ó, de graça, né? É verdade. O organismo é para funcionar perfeitamente bem. Se não está funcionando, alguma disfunção está acontecendo, né? E é muito interessante esse equipamento que você tem, que você consegue perceber. Porque eu uso um da eletroestimulação, mas a gente não consegue fazer a leitura, né? Como faz. É muito interessante. Qual que é que você usa? Do método Haghara. Ah, eu não sei qual que é. Bom, enfim. Agora me fale, e isso é perfeito. Agora, como é que você chegou a trabalhar mais com crianças, mais com neurodesenvolvimento infantil? Por Então, conta da neuropsicopedagogia? isso, e porque no outro consultório, porque aí nesse decorrer desse tempo todo, a pessoa que me indicou para eu estudar e tal, ela me convidou para trabalhar com ela. E aí ela atendia bastante criança. E nisso eu comecei a fazer avaliações de criança com autismo, por exemplo, né? Por exemplo, uma criança com autismo, ok, a gente vai fazer a avaliação para risco de autismo. Só que antes a gente também entra com a intervenção, né? E um dos complementos da intervenção é a neurometria, porque a criança autista é uma criança que tem dificuldade para dormir, ela tem dificuldade, né, para poder ficar quietinha. Quietinha não, eu digo assim, ela fica ansiosa, né? Ela é mais ansiosa. Então, você vai ajudá-la ali se controlar, né? Ela tem muitas, não são crises, né? As pessoas falam que são crises, mas ela começa para ela se autorregular, né? Ela às vezes fica mais agitada. Então, a gente ensina de uma forma até mais fácil, né, essa autorregulação para eles, porque a neurometria vai atuar também com ela ali, né? Então, eu sempre falo, né, que, igual eu falei, a gente começa com a avaliação, mas a gente já começa intervindo, fazendo a intervenção. E a intervenção, por si só, né, ela já te dá um bom resultado, né? A avaliação é para te trazer uma hipótese diagnóstica, mas a intervenção, independente do diagnóstico, ela tem que ser feita, né? Sim, muito bem. Mas o diagnóstico você não chega a fazer. Faço avaliação, aí eu faço o levantamento de hipótese. Quem dá um diagnóstico vai ser o médico, né? Só faço o psicólogo, né? Tá. Psicólogo. Muito bem. E você, bom, tem sido recorrente, né? A gente tem tido cada vez mais o conhecimento, né? Não é que antes não existia, mas se fala com mais frequência sobre o autismo, sobre o TDAH. Eu vejo muitos adultos falando, inclusive professores meus, eu tenho TDAH, não sei o que e tal. É muito comum. Mas muito comum as pessoas se controlando com medicamento também. O que me assusta, né? Me assusta bastante. Mas no adulto assim, também. A minha preocupação é quando isso acontece com a criança. Me fale aí das crianças. Eu trago um raciocínio que é o seguinte, né? Eu sempre peço para a pessoa pensar o seguinte. Hoje essa criança tem 6, 7 anos, certo? Ela começa com uma medicação. Ela vai até o teto, o psiquiatra tem que ir testando com ela até o teto daquela medicação. Então, ele chegou naquele teto, aquele cérebro ele já não vai estar mais produzindo como ele começou lá atrás, no início da medicação. Ele já vai ter tido uma defasagem ali e já vai voltar a ter os sintomas. Aí ele tem que trocar. Aí entra outro fármaco. E assim vai. Vamos pensar aí numa expectativa de vida que as pessoas estão tendo 100 anos. Imagina você tomar tudo isso 100 anos, né? Até chegar aos 100 anos. Será que chega? Né? Como que vai chegar até lá esse cérebro? O que já vai ter causado? Né? Então, assim, não é que tem cura. Não, a gente tem formas de controle. E o nosso cérebro, ele é neuroplástico, ele é plástico. A gente consegue moldar as situações.
Então, através de uma estimulação, ensinando como que você funciona, né, comendo da forma correta, fazendo as atividades físicas, você vai ter uma melhor qualidade de vida do que você ficar só com a medicação. A medicação, o próprio nome diz, né, para remediar. Então, eu vou ali tirar do caos, daquela situação do caos, mas e depois? Aham. Agora, eu tenho tido... Bom, eu nem quero entrar nesses detalhes, assim, porque são mais da área do diagnóstico, né? Não é o caso, né? Mas, assim, os pais estão ficando mais apavorados. Qualquer coisa nas crianças já acham que pode ser, meu filho não é normal porque está demorando a falar, ou porque está demorando a andar, ou porque não gosta de se relacionar socialmente. E o que é que vocês orientam lá no espaço? O Espaço Neuromundo é um espaço onde você trabalha. Em um consultório, Só que lá eu tenho parceria com uma neuropsicóloga também. Uhum. Mas, falando sobre essa questão aí dos atrasos, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Porque, assim, a gente tem os marcos do desenvolvimento. Então, eu tenho que pensar que aquela criança tem que fazer tal coisa até aquela data, né? Até aquele período da idade, né? Passou daquilo, bom, eu já fico alerta. Então, às vezes, e é muito sério isso, Pedrinha, porque eu penso assim, né? Às vezes as pessoas vão querer ajudar e falam assim, ai, mas o meu tio demorou para falar. Ah, mas a minha mãe falou com tanto tempo, né? E às vezes aquela criança ela está precisando de uma intervenção. E aí não é o diagnóstico. A gente fala da intervenção precoce, né? A intervenção precoce não é eu começar desde pequenininho, assim, tipo, novinho. Não, é a partir do momento que eu entendi que tem um atraso. Então, eu não vou esperar o diagnóstico para eu intervir. Não, eu vou estimular, vou fazendo a intervenção para depois eu chegar no diagnóstico, porque o diagnóstico é comportamental. Então, eu estou ali estimulando. Então, por exemplo, às vezes crianças que vieram agora da pandemia, né, nesse tempo de pandemia, muitas delas tiveram atraso de fala. E não necessariamente é um transtorno. Foi porque elas não foram estimuladas. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aí olha para a criança e fala, é um transtorno. Não, ela não foi estimulada. Então, a gente, antes de chegar nesse diagnóstico, vamos estimular para ver o que vai acontecer e observar, né? E na outra ponta, ok, eu vou fazer a avaliação para ver outras funções dela, para ver o que está acontecendo com ela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, né, nessas questões, eu vou ter que olhar, é um histórico, né? Eu vou olhar, como que essa criança nasceu? Foi cesárea, parto normal? Teve sofrimento fetal? Quanto que ela firmou a cabecinha? Quanto que engatinhou? Quanto que andou? E assim, eu acho interessante, né? Hoje as mães elas estão mais detalhistas, né? É muito legal ter aquele livrinho de preencher. Mas, por exemplo, eu não sabia de nada disso, né? Há 12 anos atrás, faz pouquinho tempo, mas eu também não sabia de nada disso. E passou batido. Então, se você perguntar assim para mim, Márcia, como que foi o desenvolvimento da Giovana? Para mim foi tudo bem, né? Mas passaram-se vários detalhes aí, né? Eu precisava trabalhar, quem me ajudou foi minha sogra, a cuidar dela. Então, talvez não, com certeza minha sogra tem mais informação do que eu sobre, né, esse tempo aí do desenvolvimento dela. Mas é importante a gente saber quando sentou, quando andou, quando falou as primeiras palavrinhas, né, quando que começou a balbuciar, como que ele interagia com as crianças. Aí tudo isso é importante a gente ter em mãos e saber, né? São marcos importantes, né? Porque o cérebro está se desenvolvendo. E é claro, a gente ouve muito, cada criança tem seu ritmo e seu tempo, né? Até certo ponto. Tempo é outra, né? Porque ritmo, às vezes, é um pouquinho mais lento.
né? Agora, o tempo, não. O tempo, ele tem o tempo certo ali, né? De Sim. desenvolver. E não dá para você fazer comparações, né? Já fulano já está assim, o meu assado. Não, não é isso, mas você tem que ficar atento. Porque às vezes não é nada, que beleza que não é nada, mas ela precisa de um estímulo, como você mesma aí já disse, né? Um estímulo cognitivo que vai dar uma acelerada no processo, que por alguma razão, às vezes, nada, se parto normal, criança sem sofrimento, nada assim conhecido, né? Mas uma gestação, por alguma razão, algum trauma ou quase trauma, alguma coisa, sempre até no processo gestacional da mãe, pode trazer algum resultado que pode impactar no desenvolvimento normal, né, da criança, né? Ô, Márcia, a gente vê que o desenvolvimento do cérebro, na verdade, ele só é concluído aos 25 anos. Eu li isso, né, lógico, nos livros que a gente tem de neurodesenvolvimento, mas isso é conhecido aí por vocês que trabalham com isso, que às vezes têm até mais experiência nessa área. Vocês consideram isso mesmo ou isso é apenas um exagero da literatura? Eu acho, eu particularmente, está na literatura, mas eu acho que é uma forma de infantilizar os adultos. Uhum. Eu não acredito nisso, não acho. Eu de verdade, assim, particularmente, é uma opinião minha, né? Na literatura está isso, mas eu não vejo dessa forma. De forma física, pode ser que, né? Aqui que é a última parte a ser formada, né? Que é essa região frontal aqui. Mas eu não creio nisso, porque eu acho que as pessoas acima de 18 anos, elas já são bem capazes de compreender o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, tomar as decisões, né? De saber o que precisa, o que não precisa ser feito, né? Então, E aí, na verdade é que o que se completa aos 25 anos é a parte fisiológica, né? é, É a biologia cerebral, talvez, né? Mas a psicologia, né? O desenvolvimento psicológico, mental, tal, vai acontecendo normalmente e ele se fortalece ou não, dependendo do nível, daquilo do ambiente, da educação, de tudo que está à volta da pessoa. Correto? eu, eu penso dessa forma, eu acredito que seja assim. Você acha Uhum. que não? Não, eu acho assim, eu estava esperando mesmo uma resposta nessa linha, porque a gente ouve muito, né? Coitadinho, não põe ele para trabalhar, não, porque ele ainda não está com o cérebro desenvolvido, né? Tem 22 anos, eu fico, meu Deus do céu, eu com 15 anos já trabalhava, com 18 já me casei, com 20 já tive filho. Assim, me parecia tudo bem, né? Eu estava perfeitamente compreendendo e decidindo, tomando decisões, fazendo as minhas escolhas, né? Então, assim, aí eu fico tentando entender a minha compreensão e tal. Então, realmente seria a parte fisiológica. Isso Eu eu acho que a acredito gente também. acaba entrando naquela questão do antifrágil, né? Aí a gente acaba Uhum. fragilizando muito, né? A molecada, né? Ele passa a não compreender o não, ele não sabe decidir, ter a compreensão do que pode e do que não pode, passa do limite em algumas coisas, e, né? São as Não, bolhas, né? não tem as emoções fortalecidas, né? Não tem músculo emocional que se fala, né? E Uhum. aí, Muito bem, vamos lá. Me fale sobre as doenças mais recorrentes na infância, os transtornos mais recorrentes na infância e como é que os pais precisam ficar alertas, né? Que nós sabemos, né, assim, que é o TDAH, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, o TOD, né? Dá uma geral para nós sobre isso, por favor, Márcia. o que acontece? A gente vai conseguir, tudo acontece, exceto do transtorno do espectro autista, que hoje
alguns profissionais, eles têm medo, né? Tem médicos que eles têm medo de dar o diagnóstico ali precoce. O bebê, ele já começa a apresentar sinais de que ele não está correspondendo àquilo que é esperado dele para a idade. No caso do transtorno do espectro autista, você já consegue notar quando é bebê. Só que alguns profissionais, por ser tão novos ainda, né, por ser tão nova ainda essa situação, se tem medo ainda. Quando, na verdade, o pediatra não teria que ter a necessidade de levar para o neuropediatra ou para um psiquiatra para poder fazer esse diagnóstico. O próprio pediatra deveria ter esse estudo em faculdade para que ele pudesse já auxiliar essa mãe, que não é o que acontece. Aliás, todos nós, eu acho que da área da saúde, deveríamos estudar mais afinco sobre esse assunto. Sim, porque o TEA também tem um componente genético, né? Não só o genético, mas também tem um componente genético. Então, ao nascer, a criança já pode ter essa identificação e pode já começar a fazer um tratamento, uma estimulação aí, né, para diminuir a disfuncionalidade. Eu acho que se a pessoa ficar na dúvida, o profissional ficar na dúvida, em vez dele falar assim, ai, não é nada, você está colocando na tua cabeça, manda para estimulação e dali 6 meses volta para uma avaliação, entendeu? Mas não deixa sem estimular, porque você pode estar atrasando uma vida ali, né? Então, assim, é aquela criança que chora muito. Aí, às vezes, os pais falam assim, ai, mas ele olha no meu olho. Mas qual é a qualidade desse olhar que ele está fazendo para você? Ele sustenta mesmo o olhar? Ou ele olha e já dispersa? Entende? A criança, às vezes a criança mexe muito com as mãozinhas, anda na pontinha dos pés, né? Gira em torno do eixo, você acha que ela está brincando, mas ela, né, está girando em torno do eixo. Então, assim, e fora a questão da comunicação, né, da fala, da socialização. Então, são esses dois principais aí que afetam no caso do transtorno do espectro autista. No TDAH, a gente só vai conseguir perceber quando ela estiver ali mais na idade escolar mesmo, né? Porque aí sim eu vou... 5 a 7 anos, por aí, já começa a perceber, né? Isso, porque até então, antes, eles brincam muito, tem toda essa parte da inquietação que é natural. Mas, assim, houve prejuízo com mais de 6 meses, você consegue perceber ali que ela não sustenta a qualidade de atenção dela, aí é um alerta para o professor, para chamar, né? O transtorno opositor. Aí o transtorno opositor, a gente vai ter que olhar um todo. Como que essa criança vive? Como que ela come? Como que são as questões ali emocionais? Ela é uma criança que tem raiva e que faz birra? Ou ela é aquela criança maldosa? Aquela pessoa que não tem medo de nada, que não respeita a hierarquia, né? Porque se confunde um pouco com a má educação, né? Só que não é bem assim. Ele é uma pessoa que vai do extremo em questão de segundos. Se você falar não, ele vai virar, né, a mesa em cima de você. É mais uma ira mesmo. É aquela coisa de impulso, né? E ele é vingativo. Ele não tem... Que se não cuidado, né, Pedrinha? Se não cuidado, ele vai para o transtorno de conduta. E aí ele se envolve a crimes, aí ele se envolve com questões ilícitas, né? E aí vai só piorando o quadro, podendo aí chegar a uma psicopatia, a coisas mais graves. Mas tem como tratar lá na infância, quando identificado, né? Então... porque ele age muito por impulso, né? E ele não controla o próprio impulso. E esse impulso, em geral, é de raiva, de revolta, né? Então, a gente vê crianças que fazem isso. Não crianças que fazem isso eventualmente, mas crianças que fazem isso com uma relativa frequência,
né, requer uma atenção maior. Mas o que me impressiona é que no DSM não tem o TOD, não tem a especificação do TOD. Né? Não está lá com esse nome, com esse transtorno. Mas está lá os transtornos da comunicação, né? Que aí já vem... Porque eu acho que o TOD também é uma parte do TDAH, não é? Ele vem como comorbidade do TDAH. Comorbidade, Né? exatamente. Isso. Assim como no transtorno do espectro autista, o TDAH vem e o TOD também pode vir como comorbidade. Né? Ele, às vezes, não vem sozinho, não. Em muitos dos casos. Assim como a deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela pode vir no transtorno do espectro autista ou não. Ele pode vir no Down, né, como comorbidade, ou ele pode vir só como deficiência intelectual mesmo. Eu tenho um caso de um garoto que eu estava atendendo e ele veio para mim como... Olha como é importante a questão da fisiologia. Esse garoto veio como desenvolvimento intelectual comprometido. Só que quando eu pedi para verificar os exames de sangue dele, ele estava com baixa de ferritina, ele estava com baixa de vitamina D, com baixa de vitamina B, com cortisol já em exaustão, né? Já liberou demais, já entrou em exaustão, já estava baixo. Estava com... Era tireoide comprometida. E aí, você acha que ele ia aprender? Você acha que eu ia conseguir fazer alguma coisa com ele voltado na aprendizagem? Não, esse menino precisava de um médico primeiro, precisava de um nutricionista primeiro, para poder ajustar tudo isso. Entendeu? A intervenção a gente começou a fazer, a gente começou, mas precisava ajustar tudo isso também. Então, não adianta. Se eu pego e faço uma avaliação, ele já é enquadrado num transtorno de desenvolvimento intelectual. E aí não é. Aí o menino está todo, né, comprometido na parte fisiológica dele. E aí você ajusta e aí tá lá, enquadrou ele numa deficiência intelectual. O que eu dei para ele? Uma sentença para a vida. Pois é, olha, a Maíra até está dizendo que isso é muito importante, realmente é, porque a gente não se dá conta disso, né? Da importância que é você ter a criança estar com... Não só a criança, os adultos também. Né? Às vezes a gente não dá essa importância, acha que a criança tá bem, né? Está comendo bem, ou mesmo que não coma bem, né? Que não tem uma alimentação saudável, a gente não dá essa importância. E está mais preocupado em bater na criança, em colocar de castigo, em ficar corrigindo, em ficar gritando com a criança, em ficar choramingando pelos cantos porque o filho não é normal, desculpa, que o filho não é normal, ao invés de procurar uma ajuda que, às vezes, com o casamento desse tripé aí, se resolve muitos problemas, principalmente deixa o seu filho ter uma vida funcional, né? A gente há uma tendência muito grande, eu não atendo crianças, né? Mas atendo os pais das crianças com problemas. Há uma tendência muito grande deles se vitimizarem, que na verdade é a síndrome do luto da criança desejada. Então eu desejei tanto que a minha criança fosse perfeita, bem desenvolvida, que não sei o que, não sei o que, e de repente o que eu tenho é uma criança problemática, que só me dá problema, que não me deixa dormir direito, que não sei o quê, que não sei o quê. Só vê problema, ao invés de buscar ajuda para a criança, que ela precisa. Né? Mas é uma reação absolutamente normal, que a gente tem que estar atento, porque os pais sofrem desse problema. Então, quando ele sofre desse luto de uma criança não desejada, ele passa por todas as fases, né? Que é a fase da negação, a fase da revolta, até chegar na fase da aceitação. A criança já sofreu muito. E ele também, a família inteira, às vezes até a família ocorrem separações, né? Então, a importância de estar atento a tudo isso. Desculpa, acabei te cortando e falando um pouco mais. Mas
Às vezes, também, né, você vê, às vezes, será que esses pais estão preparados para serem pais, né? Por exemplo, a gente sai para jantar, é só observar. Você sai para jantar, você senta numa mesa. O que que essa criança tem na mão? No celular, em geral. E o pai também. Aí a mãe Essa também. criança não está interagindo, essa criança não está conversando, essa criança não está participando ali daquele jantar, né? Não tá, parece um monte de robozinho, né? Então, aí, quando a criança começa a fazer um monte de coisa que às vezes é até normal para a idade, ela tá brincando, né? E aí o pai, meu Deus, eu tenho que parar quieto, eu tenho que ficar sentado. Não, a criança tem que... E Não é? nós não estamos falando, né, Márcia, de situações isoladas, né? De crianças que não, pais que não sabem ser pais, isso é absolutamente normal, que muitas vezes nem foram educados por pais que sabiam ser pais, né? Muitas vezes a gente é jogado no mundo, a gente tem que aprender no dia a dia e tal. A coisa fundamental que tem que ter é o amor, né? É o carinho por aquele ser que saiu de dentro de nós, que é um pedaço da gente, né? Então, quando tem esse amor, a gente vai buscar ajuda, seja lá qual for. É difícil, é desafiador demais você educar um filho, né? Não, ninguém vem com manual, né? Ninguém vem com manual. E você também tem seus problemas, né? Todo mundo, todos nós temos nossos problemas. Então, por isso a importância de cada vez mais a gente falar sobre o neurodesenvolvimento infantil, né? Na infância. E aí existem vários livros aí que falam os marcadores, né? De 0 a tantos meses, coisas que as crianças já podem ser capazes de fazer. Ah, nesses 3 meses ela não fez isso, que esse livro falou assim. Não, não é também para virar uma paranoia. Não. Não. Acende um alerta, né? Observa, né? Vai olhando, vai observando, vê o que é comum para aquela criança fazer ou não, se ela consegue ou não. Espera aí, se eu estimular, será que ela vai conseguir? Será que ela vai fazer? Não, já estimulei, já fiz, não foi, ela não fez. Então, assim, aí eu vou procurando informações, né, para poder ver o que está acontecendo. É importante a gente ligar o alerta, né? Igual, por exemplo, um bebê ali com 12 meses. Ele vai, você já começa a mostrar para ele, né? Vê se ele aponta. Ele já fala papá, mamãe, né? Ele pega ali para tentar comer, como que ele come? Já está engatinhando, não está, né? Reconhece alguns objetos quando você fala banana, cachorro, né? O gatinho, você já começa a estimular, né? E começa a entender se essa criança ela está entendendo o que você está compartilhando com ela ou não. É importante. É importante, né? Eu tenho uma cliente que ela dizia assim, uma menina nova, ela dizia, não, meu marido queria ensinar cores para a menina só com 2 anos, não existe isso, não. Tem que esperar tudo no tempo dela. Quando ela entrar na escola, ela aprende essas coisas todas, cores, letras, não sei o que e tal. E assim, é tão importante, né, você estar atento à curiosidade da criança. A própria criança vai mostrando a curiosidade, você tem que estar estimulando o desenvolvimento dela, né? E não tem que esperar a escola. O processo educacional é em casa. Eu acho que se eu acho que você não tem que pegar a criança e falar, vem aqui que eu vou te ensinar o alfabeto. Com Sim. 4 anos de idade. Eu não acho que tenha que ser assim. Mas, por exemplo, se ela pegar um recorte e falar, que letra é essa? Você vai falar, vai mostrar, né? E aí você vai mostrar as palavras que começam, né? Os animais, ou os insetos, ou objetos que comecem com aquela letra e ela vai aprendendo brincando, né? Ah, eu vou contar aqui até 10, ou vamos brincar de esconde, aí eu vou contar até 10. Vou estimular ela a contar, tá aprendendo a contar, né? Ah, pega para mim 2 palitos. Eu estou ensinando para ela o que é, né? Então, estou dando uma informação, um comando. Eu estou ensinando, estou estimulando a aprendizagem dela ali. Ela aprende brincando. Agora, quando ela chegar na idade, lá do 1º ano e tal, né? A minha filha, por exemplo, com
ela estava para ir para o primeiro ano, ela já conhecia todo o alfabeto praticamente, conhecia as cores, né? Ela praticamente já entrou meio que lendo no primeiro ano. Mas tem criança que não entra dessa forma e está tudo bem. Ela está dentro do processo, né? O que não está bem é a família achar que o filho tem que ser precoce em tudo e com 3 anos já tem que estar lendo, tem que estar tocando um piano. Não. Aí Claro você que você... pula fases, né? Uma etapa. E aí, na hora que ele tem que fazer mesmo, ele tá tão cheio de estímulo, tão cheio de coisa que ele não vai querer fazer. Exatamente. Isso é verdade. Muito bem, Márcia. Eu acho que está muito bom, está muito bom. Não temos perguntas, né? Não temos perguntas aqui ainda, mas muitas pessoas entraram. Eu queria agradecer a Terezinha, a Gisele, Gislene, né? Terezinha, Magda querida, esteve conosco aqui outro dia também. Valéria, Luiz Felipe, bom, a todos. E aí o pessoal da Aconteceu Virou Notícia, maior enchente, Rick Lexa, Cleverson, um abraço, Cleverson, Vanilde, Diogo, enfim, Geraldo, só gente boa aqui. Selma, queria deixar um abraço para todo mundo, especialmente, Márcia, eu deixo um abraço enorme para você, tipo, 1000 agradecimentos por você ter vindo. Eu vou deixar a palavra com você, se ficou alguma informação que você gostaria de dar, que não foi dada, eu te agradeço muito que você faça, e depois se despeça, e a gente vai encerrar a live, para o vídeo não ficasse muito grande, que depois as pessoas não gostam muito de rever. Eu quero agradecer todo mundo, né, que participou. Eu acho que esse assunto de ter a curiosidade, de querer saber como que é essa parte do desenvolvimento infantil é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está enfrentando, né, de tudo, será que é um transtorno? Será que não é? Ai, meu Deus, como que eu olho? Como que eu não olho? Eu acho que é muito importante as pessoas, os pais quererem saber, os profissionais quererem saber para poder lidar com isso, né, com as diversas que tem dentro das escolas, né? Amanhã, por exemplo, eu já de antemão já quero te convidar também para participar e acompanhar. Amanhã a gente vai falar sobre o acolhimento da criança autista na escola, né? Porque a gente está vendo muita coisa acontecendo com os autistas nas escolas, porque os profissionais não estão sabendo lidar com essas crianças, não sabem como acolher, não sabem como trabalhar com elas, né? Há uma dificuldade tanto do profissional quanto das famílias também, né? Porque as famílias também geram uma expectativa, os pais ficam com medo de mandar aquela criança para a escola. Então, quero já deixar o convite de estarem amanhã participando, né, dessa live, acompanhando essa live e tendo a oportunidade de ter mais informação e conhecer mais, né? E eu estou aí à disposição para quem precisar entrar lá no meu Instagram, conhecer mais, eu estou à disposição. E eu quero te agradecer, Pedrinha, mais uma vez pelo convite. Que live maravilhosa, que gostoso. Márcia. Ponto... Espaço do mundo. Muito bem. Está lá, vem agora na descrição do vídeo e compartilhar com você. Amanhã estaremos na sua live para assistir. Tá bom? Tá, um beijo, sucesso, queridas. Lindo, espero que continue assim, cada vez mais, para a gente conseguir levar melhores para as pessoas, né? Isso que nós temos que fazer pelo máximo de pessoas possíveis, né? Porque cada vez mais as coisas estão ficando muito complexas, né? Principalmente nessa área mental. Então, a gente precisa de ajuda mesmo, ó. Beijo no seu coração. Fica com Deus. Obrigada. Para todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.